Nós vamos começar uma nova série hoje no livro de Colossenses. Esse livro, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja numa cidade pequena, uma igreja que nem mesmo foi ele que implantou, e muito provavelmente ele nunca esteve ali naquela cidade, mas ele demonstra um carinho especial por esses irmãos. E esse livro, essa carta, que tem apenas 4 capítulos, tem uma das passagens que eu acredito, assim, é a minha favorita na Bíblia, que está aqui no capítulo 1, mas não é ela que eu vou pregar hoje. Nós vamos começar aqui a partir do verso 1 e vamos hoje até o verso 14. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Colossenses está ali depois de Coríntios, Efésios, Filipenses. Se você achar aí Romanos, aí você vai passar 1ª, 2ª Coríntios, depois você vai passar Efésios, Filipenses e o próximo é Colossenses. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 14, que basicamente é a saudação do apóstolo Paulo, que ele sempre inicia as suas cartas com essa saudação, e ele também vai falar sobre a ação de graças, sobre a felicidade, a gratidão que ele tem pela vida e pela fé daqueles irmãos, e depois ele vai falar sobre a oração que ele faz por aqueles irmãos, né? Qual é a oração, o que ele pede a Deus para que aqueles irmãos recebam, para que aqueles irmãos tenham. E a gente vai tratar sobre esses aspectos nessa manhã, que vai até o verso 14 do capítulo 1. Então vamos à leitura. Colossenses capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Então aqui é a saudação do apóstolo Paulo. Verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão também, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz.
Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu encorajamento, obrigado, Senhor, pelo Teu alimento, porque o Senhor, ó Deus, nos alimenta espiritualmente, o Senhor nos alimenta de uma maneira que nós só podemos ser saciados se estivermos em Ti, Deus. Nós só podemos ser saciados se estivermos, ó Deus, em um relacionamento contigo, se estivermos sendo alimentados como Tuas ovelhas pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alimenta e toda vez que nós, ó Deus, buscamos a Ti, toda vez que nós clamamos a Ti, o Senhor prontamente nos responde e nos sustenta, Deus. Obrigado, obrigado pelo Teu sustento que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei para vocês, essa é a carta que Paulo escreveu aos irmãos que se reuniam na cidade de Colosso. Por isso, é a carta de Paulo aos Colossenses. A cidade de Colosso provavelmente é a cidade de menor importância dentre as quais Paulo vai escrever ali as suas cartas, né? Paulo provavelmente escreveu 13 das cartas que nós temos aqui no Novo Testamento. E dessas 13, a maioria foram para cidades as quais ele havia plantado alguma igreja. Mas Colossenses é uma carta que é direcionada para uma igreja que Paulo não plantou. Na verdade, quem plantou essa igreja foi este homem aqui, Epáfras ou Epafrodito, que Paulo considera como um irmão, um conservo. Muito provavelmente Epafrodito ouviu o evangelho quando Paulo desenvolveu seu ministério lá em Éfeso, na cidade que depois ele vai escrever a carta aos Efésios, porque era uma cidade mais importante, era uma cidade maior, era uma cidade portuária. E Paulo ficou por 3 anos em Éfeso, plantando a igreja, desenvolvendo o seu ministério. E durante esses 3 anos, muito provavelmente esse irmão aqui, Epáfras, ele conheceu Paulo ali, ele tomou conhecimento do evangelho, foi discipulado pelo apóstolo Paulo e depois ele partiu para a sua terra natal, que era a cidade de Colossos, que ficava aproximadamente 160 quilômetros distante de Éfeso. Se Éfeso era uma cidade portuária, Colosso já era uma cidade mais ao interior, não era uma cidade que recebia tanta importância, tanto comércio, embora ficasse numa região de uma certa rota comercial, próximo a um rio chamado Rio Lico. Mas o fato é que quando eu leio a carta aos Colossenses, de cara eu já percebo o seguinte, que o Senhor, Ele se importa até mesmo com as igrejas pequenas, até mesmo com as cidades pequenas, porque o apóstolo Paulo, ele poderia muito bem ter escrito para cidades maiores e não se importar com uma cidade, uma igreja pequena como a cidade de Colosso, mas não, o Senhor está nos mostrando que ele se importa com a igreja grande, mas Ele também se importa com igrejas pequenas, com cidades pequenas, como a nossa aqui. O Senhor, Ele está de olho em tudo, Ele está sustentando todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, seja o povo que congrega em igrejas maiores, em cidades maiores, e seja aquela igrejinha que foi plantada lá no interior por um missionário e que tem pouquíssimos membros. O Senhor está em todos os lugares com os seus filhos, e é isso que essa carta está nos mostrando inicialmente. Esses versículos que nós lemos, como eu falei para vocês, está dividido entre a saudação, a ação de graças do apóstolo Paulo e a oração que ele faz por esses irmãos. Mas eu não vou usar essa divisão hoje na mensagem. Eu dividi o texto em dois pontos para a gente tratar nessa manhã. O primeiro ponto, que vai do verso 1 até o verso 8, que eu denominei de fé, esperança e amor. São 3 palavras que o apóstolo Paulo vai repetir aqui nesses versículos e que ele também repete em outras cartas que ele escreve, né? Quem não lembra de, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo vai falar do amor, e ele fala também da fé, da esperança e do amor. São palavras que representam a dinâmica da vida cristã e que nós vamos tratar um pouco sobre isso à medida que o apóstolo Paulo vai falar sobre essas coisas com os irmãos aqui de Colossenses. E o segundo ponto, que vai do verso 9 até o final que nós lemos, no verso 14,
se chama herança preciosa. Então vamos lá, vamos ao primeiro ponto: fé, esperança e amor. Após trazer aqui a sua saudação, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 1 e no verso 2, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele vai dizer que ele está escrevendo essa carta juntamente com Timóteo, que era um seu ajudante. Muito provavelmente Timóteo era quem estava escrevendo enquanto Paulo ditava as palavras. E ele está escrevendo essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão na cidade de Colossos. E aí ele dá aquela saudação que os irmãos pentecostais são acostumados a dar, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. E aí ele começa, de fato, a sua ação de graças. E aqui já tem alguns ensinamentos valiosos para a gente. Aqui do verso 3 até o verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos, eles tinham algumas características que alegravam Paulo, que faziam Paulo dar a ação de graças ao Senhor por essas características. Entre elas estão o seguinte: a fé em Cristo Jesus. Olha só, damos sempre graças a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos falar o quê? Da fé que eles têm em Cristo, ou seja, fé, do amor que vocês têm por todos os santos, a fé, a esperança e o amor. E verso 5, por causa da esperança que está guardada por vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Sabe, meus irmãos, são três sentimentos, características, três coisas que nós recebemos quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos em Jesus Cristo. E essas três coisas, elas vão representar a dinâmica da vida cristã. Porque se você parar para pensar, a nossa esperança, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês têm fé em Jesus Cristo e vocês têm amor pelos santos, porque vocês têm uma esperança futura. Vocês têm esperança em algo futuro, é o que ele está dizendo no verso 5, por causa da esperança que está guardada por vocês nos céus. Essa esperança, ela está atrelada à nossa forma de ver o mundo. Como assim, Clisma? Eu não estou entendendo nada que você está falando até agora. Por exemplo, a forma que você vai enxergar o mundo, a forma que você vai viver, a forma que você vai tratar as outras pessoas, ela está atrelada à sua esperança nesse mundo. Por exemplo, tem pessoas que têm uma esperança enorme na ciência. Poxa, eu acredito na ciência, a ciência é a solução para esse mundo. Quanto mais a tecnologia e a ciência se desenvolverem, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, mais nós vamos viver, eu vou ter mais tempo com os meus entes queridos, e a pessoa vai ter essa esperança dela no futuro, na ciência. Isso vai moldar a forma como ela enxerga o mundo. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa sobrenatural ou algo inexplicável, aquela pessoa que tem uma esperança mais na ciência, ela não vai saber lidar muito bem com aquilo. Agora tem outras pessoas que têm esperança na política. Então a esperança dela, a expectativa dela de que esse mundo melhore, de que as coisas melhorem, de que a vida no nosso país seja uma vida melhor, ela está atrelada a um movimento político ou a uma pessoa, um candidato, a um governante. E essa esperança que ela deposita nessa pessoa, nesse movimento, vai moldar a forma como ela vê o mundo e como ela se relaciona com as pessoas. A forma como ela vive está atrelada à esperança que ela tem nessa pessoa, de maneira que quando esse político ou esse movimento perde uma eleição, aquela pessoa vai entrar em desespero, vai sofrer, vai gritar, vai passar por um sofrimento, por causa que a esperança que ela depositou naquilo morreu talvez, ou não está sendo concretizada. Mas a esperança que o apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos têm, é a esperança em Cristo. E ele vai dizer que essa esperança que eles têm em Cristo, que por causa dessa esperança que eles têm em Cristo, que era baseada na fé que eles haviam recebido por meio do Evangelho, vai fazer com que esses irmãos
lidem com o mundo de uma maneira diferente. De que maneira? Paulo vai dizer que esses irmãos eram amorosos uns com os outros. Eles eram amorosos com os santos. E se você for parar para pensar direitinho, é mais ou menos isso mesmo, meus irmãos. Aonde a gente deposita a nossa fé, aonde a gente tem a nossa esperança, vai dizer muito sobre a forma como a gente trata as outras pessoas. Por exemplo, algo que é muito da nossa época, uma característica da nossa época fortíssima, é o materialismo. As pessoas depositam a sua fé e a sua esperança naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem tocar, naquilo que elas podem comprar. Então as pessoas elas vão viver de maneira em que elas querem cada vez mais, na nossa época, adquirirem alguma coisa, adquirirem bens, adquirirem carros, casas, roupas de marca, coisas legais. E esse materialismo está mostrando que a forma como eles vão lidar com as outras pessoas. De que forma é? Quando um irmão ou uma outra pessoa tem mais do que eu não vou lidar bem com isso. Porque se eu tenho esse sentimento, essa esperança, essa fé, se aquilo que consome a minha vida é aquilo que eu posso ver, isso vai fazer com que eu conquiste as coisas a qualquer custo. Então eu dificilmente vou ser amoroso com os meus irmãos, pelo contrário, eu vou ser egoísta com os meus irmãos. E eu vou correr para sempre atrás disso, porque sempre vai ter alguém que tem mais do que eu. Sempre vai ter alguém que vai ter uma roupa mais bacana que a minha. Sempre vai ter alguém que vai ter um carro mais bacana que o meu, que vai morar num lugar melhor do que eu, que vai fazer viagens melhores do que as que eu faço. E eu vou viver correndo atrás disso. E para conquistar cada vez mais, dificilmente eu vou conseguir ser amoroso com as outras pessoas. Dificilmente eu vou conseguir ser altruísta, que é o oposto de egoísta. Então, isso se dá por quê? Porque a fé dessas pessoas, e tem muito crente assim, não está baseada em Cristo. A fé dessas pessoas não é em Cristo, não está numa esperança futura, mas está em algo que eu preciso conquistar amanhã. Eu preciso de mais, e aí se eu conquisto, aquilo me dá um prazer momentâneo, e daqui a pouco eu preciso conquistar algo novo. Eu passei por isso há um tempo atrás. Eu fui lá na concessionária e comprei um carro zero. Meu sonho era tirar um carro zero na concessionária. Aí eu passei... E aí eu falei, quando eu comprar um carro eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro eu vou ser alegre. E aí eu fui lá e comprei um carro na concessionária, prestação altíssima. Aí eu passei um mês com aquele carro, bacana. Fiz stories, postei no Instagram. Passei 2 meses, já não postei mais nada no Instagram. 3 meses eu já vi que a prestação estava ficando muito cara. No 4º mês era dezembro e em janeiro ia ter o IPVA. Quando eu vi o IPVA em torno de R$5.000, eu falei assim, rapaz, esse carro já não vai estar me dando a alegria que eu esperava. Acho que eu vou precisar vendê-lo. E aí vendi aquele carro. Realizei, mas foi algo fugaz, algo passageiro, que a alegria durou muito pouco. E depois eu já passava, quando eu parava no sinal e olhava para o lado, tinha um carro com um cara mais top que o meu, e eu ficava pensando assim, caraca, deve ser massa comprar um carro desse aí. E o que eu estava tendo já era muito bom. Mas a forma da gente lidar com isso, com as coisas, vai moldar a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso próximo. Quando a gente é materialista, nós provavelmente temos uma tendência a nos tornarmos egoístas. Porque para sustentar o que a gente quer ter e manter, nós temos que concentrar grande parte da nossa renda. E aí quando um irmão precisa de alguma coisa, quando algum irmão tem uma necessidade próximo de você, você não pode atendê-lo, porque você já está atendendo às suas próprias necessidades com toda a sua renda e está até passando da sua renda as suas necessidades.
E aí você não consegue suprir o irmão naquilo que ele precisa. Você não consegue demonstrar o amor, o afeto pelo irmão por causa, sabe, quando, igual o pastor William está recebendo uma irmã ali na sua casa, hospedando. Qual é o nome dela? Pice. Está recebendo a Pice lá na casa dele, está hospedando ela. Quando a pessoa é materialista, ele já vai fazer conta. Vixe, a Pice está vindo aí. A gente já está difícil aqui manter as contas para nós dois. Imagina mais uma pessoa aqui. Por quanto tempo será que a Pice vai ficar? Mas quando o que o apóstolo Paulo está falando dos irmãos colossenses, é que pelo fato da esperança deles estar em Cristo, em algo futuro, eles não eram em nada materialistas, eles eram amorosos com os irmãos. Então significava dizer que se o irmão de Colossos fosse receber a Pice, ele estava feliz da vida por causa daquilo, não importava se aquilo poderia trazer uma despesa, um desconforto de alguma maneira, ele não queria saber. O que ele queria saber é de poder ajudar aquele irmão que ele havia conquistado em Cristo Jesus, porque o amor entre os irmãos, esse afeto, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que era um amor no Espírito, ou seja, o amor gerado pelo Espírito dentro de nós, era mais importante do que o materialismo, era mais importante do que o dinheiro, era mais importante do que conquistar as coisas desse mundo. Ajudar um irmão, ter um relacionamento com o irmão, amar aquele irmão, fazer um amigo, estava acima do que qualquer bem e coisa material que aquelas pessoas pudessem receber. Então, é debaixo dessa dinâmica que a vida cristã é feita. Que dinâmica? Entre a fé, a esperança e o amor. Porque quando a nossa fé está em Cristo, a nossa esperança é nas coisas futuras e não no materialismo da nossa época, a gente vai ser capaz de amar os nossos irmãos com muito mais disposição. O nosso coração vai estar muito mais desprendido das coisas desse mundo e vai facilitar com que nós tenhamos muito mais facilidade de amar o nosso irmão. E amar, meu irmão, por meio de serviço, porque o fato é que amor é serviço, amor é demonstrado, amor é o que você faz, amor é o tempo que você dá, amor é o dinheiro que você gasta, amor é, sabe, é aonde você gasta a sua vida, isso é o que você ama. Aonde você está gastando a sua vida é ali que você está amando. Amor é ação, se você for parar para pensar no fim das contas. Porque amor pelos irmãos, eu amo os meus irmãos, beleza, mas de que maneira você ama esses irmãos? Eu gosto muito deles, beleza, e o que você faz com esse amor? Eu dou parabéns no grupo da igreja no dia do aniversário. Poxa, que amor esse, né? E o que você ama de fato? É onde você está gastando a sua vida, é onde você está gastando o seu dinheiro, é onde você está gastando o seu tempo. Isso é o que você ama. E o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles irmãos, por causa da esperança futura deles, ou seja, os olhos deles não estavam voltados no momento presente, mas em algo futuro, algo que Cristo, numa herança que Cristo tinha para eles. Poxa, se os meus olhos estão numa herança que o Senhor tem para mim no futuro, então eu vou ter muito mais facilidade de me livrar dessas coisas, desse materialismo da nossa época, desse fluxo que o mundo me empurra para viver. E a nossa dinâmica entre fé em Cristo e esperança nas coisas futuras vai gerar o nosso amor pelo nosso próximo de maneira prática, de maneira viva. E tudo isso é fruto do evangelho que eles escutaram, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A partir do verso 5. Por causa dessa esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de
Epáfras. Essa dinâmica, meus irmãos, só é possível viver nessa dinâmica entre fé em Cristo, esperança em coisas futuras e amor pelos irmãos, por meio do Evangelho. Ao homem comum isso é loucura. Como que eu vou abdicar de alguma coisa que pode me trazer um benefício para beneficiar outra pessoa? Como que eu vou lá na corrida de Fórmula 1, que esse mundo é uma corrida de Fórmula 1, um tentando ficar em primeiro no lugar do outro? Como que eu vou simplesmente, próximo, quando eu estiver chegando na linha final, eu vou frear o meu carro e deixar os outros passarem? Isso é loucura. Eu não posso fazer isso. Eu vou ficar para trás. Isso realmente é loucura, mas só é possível viver isso quando nós ouvimos e entendemos a palavra da verdade, que é o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A fé que vocês têm, a esperança que vocês têm, o amor que vocês têm, vocês receberam a partir do momento que Epáfras foi lá e pregou para vocês, e vocês entenderam o Evangelho, e aí vocês vivem dessa maneira, e isso me alegra muito. Isso é fruto do Evangelho que foi pregado por Epáfras. E aqui eu queria abrir um asterisco nesse ponto aqui, que ainda é o primeiro ponto, que é o seguinte, meus irmãos, esse irmão Epáfras aqui, graças a Deus, Paulo está agradecendo a Deus pela vida desse irmão Epáfras. Porque os colossenses, que estavam numa cidade que nem é muito importante, que o apóstolo Paulo não iria viajar para lá para plantar uma igreja, esses irmãos eles só puderam viver dessa maneira, eles só puderam escutar o Evangelho, porque um dia o Senhor pegou Epáfras, levou em Paulo, ele aprendeu com Paulo e depois ele enviou ele lá para a cidade de Colossos para pregar para aqueles irmãos. De maneira que Paulo vai dizer que Epáfras é um servo fiel, nosso amado conservo, ministro de Cristo. Servir a Cristo com fidelidade é ajudar na propagação desse Evangelho, meus irmãos, dessa boa nova. Graças a Deus, porque nós tivemos alguém em algum momento nas nossas vidas que nos foi enviado por meio de Cristo para nos ensinar acerca do Evangelho. Se hoje nós podemos dizer assim que eu consigo viver um pouco diferente do que esse mundo vive, se eu consigo estar um pouco mais desapegado do materialismo desse mundo, se eu consigo amar os meus irmãos, se eu consigo ter uma esperança no porvir, graças a Deus, porque um dia Ele enviou alguém para pregar para a gente. Graças a Deus pelos irmãos que abriram uma congregaçãozinha da Igreja Batista lá no Recanto das Emas, aonde minha mãe me levou pela primeira vez quando eu tinha 5 anos de idade. Graças a Deus, porque aqueles irmãos se reuniam ali na garagem da irmã Helena, e a minha mãe pôde me levar lá, e eu fui instruído acerca do Evangelho desde criança. Graças a Deus, porque o Senhor enviou alguém para pregar para vocês em algum momento. E se vocês têm a oportunidade de estarem aqui hoje, desfrutando de um louvor, como foi o louvor que nós desfrutamos aqui, isso é porque um dia o Senhor enviou alguém para pregar para a gente, para nos instruir no Evangelho. Graças a Deus por isso. E o apóstolo Paulo, ele está muito feliz, ele está dizendo que ele agradece a Deus, ele dá ações de graças ao Senhor, por isso, porque Epáfras foi lá, pregou para esses irmãos, porque esses irmãos estão vivendo isso. Só que o apóstolo Paulo tem uma reticência aqui, ele tem algo para ensinar esses irmãos. Não é apenas, como eu posso dizer, nem tudo são flores. Embora esses irmãos tenham aprendido com o Evangelho, está acontecendo um problema aqui na cidade de Colossos, na igreja aqui dos Colossenses, que esse irmão Epáfras, ele vai viajar de Colossenses, visitar Paulo na prisão em Roma, que foi o lugar de onde Paulo escreveu essa carta, por volta do ano 62, quando ele está preso em Roma. Lembra lá em Atos, capítulo 25 em diante, 26, termina Atos lá no capítulo 28, Paulo sofre um naufrágio, vai para a ilha de Malta, ele está preso, ele já passou por um julgamento entre os judeus, depois pelo rei Agripa, mas ele apela para César, ele fala, não, eu quero ser julgado por César, porque queriam matar o apóstolo Paulo.
E aí, beleza, você quer ser julgado por César, você tem esse direito, porque você é cidadão romano. Então, embarcam ele no navio, esse navio sofre um naufrágio, mas o Senhor salva a vida de todos aqueles prisioneiros. Eles param na ilha de Malta após o naufrágio, e dali eles vão para Roma. E Atos capítulo 28 termina com Paulo chegando em Roma, mas ele está preso. E Paulo vai ficar preso em Roma ali aproximadamente 2 a 3 anos preso. Enquanto ele estava preso, ele pôde escrever essas cartas, servir alguns irmãos, evangelizar outros. Paulo fala que na prisão ele evangelizava várias pessoas e vários se convertiam ao Senhor. E lá, enquanto Paulo está preso, depois das suas viagens missionárias, já no final da sua caminhada cristã, Epáfras vai visitar ele e vai falar: Paulo, é o seguinte, está acontecendo um problema lá na igreja, que é o seguinte: alguns irmãos estão sendo influenciados por causa de um esoterismo que tem na cidade dos Colossenses. Todo o Império Romano tinha muita miscigenação de crenças. Então tinham os judeus que pensavam de uma maneira, tinha aqueles que adoravam as divindades gregas, tinha os outros que adoravam outras divindades, e uma mistura de crenças. Tinham os agnósticos, que eram aqueles que diziam assim: olha, nós acreditamos que existe um Deus, mas é impossível ele se materializar, é impossível nós chegarmos no conhecimento de Deus. Então, Deus existe, mas como ele é intangível, nós precisamos de crer em outras coisas, misturar elementos à nossa crença. E alguns irmãos colossenses estavam sendo influenciados por isso. E aí Paulo, na sua carta, ele já vai começar aqui, na sua ação de graças, dizer o seguinte, que ele ora para que esses irmãos tenham um pleno conhecimento de Deus. Porque quando eles tiverem esse pleno conhecimento de Deus, quando eles tiverem pleno conhecimento de Cristo, essas coisas, meus irmãos, que estavam chamando a atenção dessas pessoas, vão se tornar em nada. Essas coisas, esses esoterismos, signos, simpatias, sabe? Hoje está cheio de guru espiritual aí na internet, vendendo curso. Está cheio de mistérios, e é uma característica da nossa época. Porque se na modernidade a característica era o seguinte: a fé está para lá e a ciência está aqui. Nós não vamos misturar fé com religião, ou nós não vamos misturar ciência com religião, e se você tem alguma fé, você vai ser descartado. Isso era na modernidade, lá na época do iluminismo. Na nossa época é diferente, esse pensamento evoluiu. Na nossa época é o seguinte: se a sua fé te faz bem, é isso mesmo, você tem que manter essa fé. Ah, mas eu acredito em Jesus e acredito no esoterismo, eu acredito no budismo, eu acredito em 10 religiões. E eu vou em 10 cultos diferentes, e eu gosto de fazer a simpatia também, e eu também acredito nos signos. Tudo bem, o sentimento da nossa época é esse, tudo bem. Acredite em qualquer coisa, se isso está te fazendo bem, amém, é isso mesmo. Só que esse, para Paulo, era um pensamento perigoso, porque ele fala o seguinte para esses irmãos: se vocês tiverem pleno conhecimento de Cristo, todas essas coisas, meus irmãos, vão se tornar em nada, porque em Cristo vocês vão se satisfazer completamente. Em Cristo o seu coração vai ser tão cheio que esoterismos, religiões, ele vai dizer aqui que tinha até culto aos anjos, culto à oração do anjo tal, isso tudo vai ser muito pequeno diante do que Cristo tem para oferecer para vocês. E aí ele vai dizer que está orando por esses irmãos. A partir do verso 9 ele fala assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, aí ele vai dizer o seguinte: quando vocês entenderem isso, quando vocês entenderem o conhecimento de Deus, quando vocês tiverem pleno conhecimento de Cristo, vocês vão ter aquilo que vocês estão buscando. Porque a verdade, meus irmãos, é o seguinte: todo mundo que está atrás dessas coisas está buscando a mesma coisa. Todo mundo que está atrás da oração do anjo, do guru espiritual,
do esoterismo, está atrás do signo, está atrás de qualquer coisa, está fazendo simpatia, todo mundo está buscando a mesma coisa, no fim das contas, que é o quê? Alegria, felicidade, se sentir bem, ter o coração cheio, preencher o vazio que está ali dentro, ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, perseverar diante dos desafios. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês não precisam de nada dessas coisas para terem aquilo que vocês estão buscando. Vocês não precisam de nada dessas coisas para alimentar o que o coração de vocês está desejando. No verso 11 ele vai dizer o seguinte: quando vocês tiverem pleno conhecimento de Deus, quando vocês tiverem sabedoria de Cristo por meio do Espírito, olha só o que vocês vão receber, olha só, verso 11: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está dizendo: vocês têm uma herança. A partir do momento que vocês receberam o Evangelho, vocês têm uma herança. É algo que está garantido para vocês, não é algo que pode acontecer ou não, não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é uma herança que está guardada e vocês já podem experimentar disso aqui nessa terra. De maneira que essas outras coisas ficam para trás, meus irmãos, sabe? Tudo fica para trás. E é muito interessante a palavra que foi traduzida para a gente aqui, que traz de fato algo que Paulo quer transmitir na sua oração. Quando ele fala aqui no verso 9, a oração dele: não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse transbordar, meu irmão, é o que Paulo está pedindo para esses irmãos. Senhor, transborda na vida dos meus irmãos do teu conhecimento, porque quando o Senhor transbordar aquilo que é a vida de Cristo, quando o Senhor transbordar aquilo que Cristo é, quando o Senhor transbordar isso dentro dos meus irmãos, tudo aquilo que eles estão buscando vai se tornar tão ínfimo, tão pequeno diante do transbordar do conhecimento de Cristo, que eles não vão mais ficar se apegando a essas besteiras. Essa oração de Paulo é a minha oração nessa manhã também, meus irmãos. Eu também quero viver esse transbordar de Cristo dentro de mim. Eu quero que vocês também vivam esse transbordar do conhecimento de Cristo dentro de vocês, meus irmãos. Porque vivendo esse transbordar de Cristo, esse transbordar do conhecimento de Cristo, nós vamos alcançar tudo aquilo que nós estamos ansiando e buscando em outras coisas. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fala o seguinte: quando vocês transbordarem do pleno conhecimento de Cristo e da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, quando vocês viverem esse transbordar, olha só o que vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aqui eu tenho um asterisco aqui também. Sabe, meus irmãos, eu não acredito em conhecimento de Deus que não produz frutos práticos na nossa vida. Tem um monte de gente falando aí que é o suprassumo de Deus, que viveu experiências, e vende livros, e escreve livros, e, sabe, tem milhões de seguidores, ou milhares no Instagram, e conheceu a Deus, e recebeu a revelação maior e superior que qualquer um de nós. E eu queria dizer, não tem nenhuma revelação maior e superior do que Cristo transbordando dentro de nós. Não tem nenhuma revelação maior do que essa, meus irmãos. Não tem algo que pode ser maior do que o Evangelho sendo revelado a nós e transbordando no nosso coração,
produzindo frutos nas nossas vidas práticos, frutos práticos. Então eu não acredito numa pessoa que fala que tem um conhecimento de Deus, mas que você não vê na vida dela, ela sendo bom com as outras pessoas. Você não vê na vida dela, ela sendo misericordioso com os outros, ela sendo justo, ela sendo alguém que transmite os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes que Cristo. Todas essas pessoas que falam que estão cheias de Deus e que têm um conhecimento e uma revelação superior, para um pouquinho e presta atenção na vida dela. Presta atenção no testemunho que as outras pessoas têm para dar daquela pessoa. Porque eu não acredito em pleno conhecimento de Deus que não produz frutos práticos, que não reverbera na nossa vida e impactando a vida de outras pessoas. E é isso que Paulo está dizendo: quando vocês transbordarem, vocês vão viver de modo digno, e vocês vão ter uma herança dos santos na luz, e essa herança é algo maravilhoso, é algo que todo mundo está buscando, fortalecimento com o poder de Deus, para que tenhamos perseverança. Todo mundo hoje quer ser resiliente, é a palavra, sabe, é a característica que está bombando hoje em dia, resiliência. Resiliência, meus irmãos, é perseverança, é saber conseguir atravessar as situações difíceis da vida e não se abater com isso, e não, sabe, deixar-se levar pela tristeza que essas coisas podem produzir em nós. Perseverança. E quando nós transbordamos de Cristo, nós recebemos essa perseverança como herança. Paciência. Nossa, que grande virtude a paciência nos dias de hoje. No mundo que todo mundo está buscando, sabe, a qualquer custo, que ninguém tem paciência. Paulo está dizendo: eu oro para que quando vocês transbordarem em Cristo, vocês sejam pacientes, cheios de alegria. No fim das contas, meus irmãos, todo mundo está buscando alegria. A nossa vida hoje é voltada na busca por dopamina, que é o hormônio da alegria, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio da satisfação. Só que as coisas que a gente consome não são capazes de produzir em nós uma alegria duradoura. A prova disso são as redes sociais, é o TikTok, é o Reels do Instagram. A gente fica consumindo dopamina. Opa, vi um vídeo muito engraçado aqui, ri, produziu alegria, gerou alegria, durou 30 segundos, subo, próximo, opa, mais 30 segundos de alegria, e vou. Opa, agora 30 segundos ou 1 minuto de prazer, porque tem uma menina bonita dançando aqui. Beleza, já passou esse prazer, próximo. Opa, agora eu tenho 30 segundos de mais um pouco de, agora, alimentação do meu ego, com uma palavra de um coach aqui que vai dizer que eu vou vencer. Ah, beleza, já enjoei disso aqui, próximo. Todo mundo, no fim das contas, está buscando alimentar prazeres, alegrias, sentimentos bons. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês em Cristo têm essa herança, e vocês vão ser cheios de alegria, e sempre gratos a Deus, porque Ele nos deu tudo isso como herança, né? Mais uma virtude dos nossos tempos, gratidão. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão, tudo é gratidão, tudo é gratidão. E o apóstolo Paulo está dizendo: você quer ser alegre, grato, perseverante? Você quer ter todos esses sentimentos, quer transbordar, quer ter paciência? Tudo isso é a herança de Cristo para nós. Você não precisa buscar em outros lugares, porque Cristo já ofereceu isso para você. E quando você estiver satisfeito nele, quando você estiver cheio dele, tudo isso vai acontecer na sua vida. Todos esses sentimentos vão estar presentes na sua vida. E quando eu preparava essa palavra, meus irmãos, eu lembrei, sabe de quem? Da pastora Beth, que estava com a gente aqui na semana passada. Que pessoa do espírito gostoso a pastora Beth, meus irmãos. Conviver com ela um pouquinho já traz para a gente se alimenta da alegria que aquela mulher tem, da força de espírito que aquela mulher tem, sabe? Ela é uma mulher que transborda essa alegria do espírito, ela transborda gratidão a Deus.
E não é porque ela não teve dificuldades na vida dela, pelo contrário, atravessou dificuldades muito maiores do que a que eu possa ter vivido até aqui. Mas aquela mulher, ela tem alegria, tem, sabe, um sentimento tão gostoso dentro dela que é perceptível se você parar e conversar com ela 5 minutos. Pastora Beth, te amo, se estiver escutando aí, vendo a pregação. Falei isso para ela na semana passada, inclusive. A sua alegria é contagiante para a gente. A sua gratidão ao Senhor, tudo isso nos contagia. E aí, quando eu li isso daqui, eu percebi o quê? A pastora Beth, ela está cheia de Deus. Ela está cheia da herança de Cristo, ela está transbordando Jesus. É por isso que ela, independente das circunstâncias, ela está com um semblante alegre. Tudo isso, meus irmãos, é o que o mundo está atrás. É o que o mundo está buscando. E nós temos isso porque, verso 13 e verso 14, porque o Pai, no verso 13, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Tudo isso é porque nós fomos resgatados desse poder das trevas, desse reino das trevas, e fomos transportados, meus irmãos, não fomos nós. Alguém que é transportado é igual o SAMU te pegar numa maca lá, enquanto você está inconsciente, e te levar para o hospital. Nós fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus, em quem temos a remissão, a redenção dos nossos pecados. E por isso, essa herança, nós somos participantes dessa herança. O Evangelho pode produzir tudo isso em nós, meus irmãos. Amor pelos outros, que provém da fé em Cristo Jesus. Tirar os nossos olhos desse mundo e conduzir os nossos olhos para uma esperança futura, uma esperança em Cristo. E aí nós vamos ter tudo isso: alegria, gratidão, perseverança. A nossa vida vai transmitir essas coisas quando nós estivermos transbordando de Jesus. E se você não tem sido assim, se você tem se abatido facilmente por causa das coisas que estão acontecendo, das circunstâncias, do cenário político, ou problemas no trabalho, problemas na família, se você tem sido uma pessoa para baixo, se tem faltado alegria, se tem faltado gratidão, se tem faltado perseverança para você, talvez nós estejamos muito apegados às coisas que esse mundo tem para oferecer. Talvez os nossos olhos estejam muito fixos nessas coisas, e isso tem abatido o nosso coração. Nós temos ficado mais tristes, amargos, egoístas. Se você tem passado por isso, eu queria dizer para você um ensinamento que Jesus deu, lá em Mateus capítulo 6, verso 22. Jesus nos ensinou como nós temos que olhar para essa vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E também algo que o apóstolo Paulo vai dizer sobre aqueles que estão transbordando de Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você tem enfrentado um tempo de amargura, de tristeza, de egoísmo, se a sua vida está pesada, se o seu semblante está caído, está para baixo, eu quero dizer para você nessa manhã, você que crê em Cristo Jesus, transborde dele por meio do Espírito.
Eu quero dizer para você nessa manhã, que o Espírito de Deus possa transbordar na sua vida, que esse poder do Espírito, sabe, meus irmãos, nós temos um motor dentro da gente, é isso mesmo, nós temos um motorzinho, um motorzão, que gera em nós alegria, que gera em nós perseverança, que gera em nós gratidão, que gera em nós essa alegria inexplicável que o mundo, e essa paz que o mundo não pode entender. Você tem isso também dentro de você, esse motorzinho, esse motorzão, que o apóstolo Paulo vai chamar de dunamis, de poder, que é como se fosse uma dinamite que explode dentro de nós e que gera em nós esse transbordar. E eu quero dizer para você nessa manhã, você tem isso dentro de você, e a minha oração, como a do apóstolo Paulo, é que esse poder, que esse dunamis, que esse motor que tem aí dentro, possa explodir nessa manhã, e que você possa transbordar do conhecimento de Cristo, para que você possa ser cheio de alegria, cheio de perseverança, cheio de gratidão, cheio de tudo o que o Senhor tem para produzir em nós, porque essa é a herança daqueles que vivem na luz, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O Pai nos capacitou a participar dessa herança dos santos na luz, e Cristo já fez tudo por nós. Ele já nos transportou das trevas para a luz, Ele já pagou o preço, Ele já fez o sacrifício, Ele já colocou dentro de nós o poder, o Espírito dEle. Nós só precisamos de fato transbordar desse pleno conhecimento, crer mais, olhar para o que o Senhor nos ensina e de fato falar assim: Senhor, eu vou viver isso aqui, porque o Senhor está nos ensinando. Senhor, eu quero enxergar o mundo com os olhos de luz, porque se eu olhar para o mundo com olhos iluminados, todo o meu corpo será iluminado. Mas se a gente olha para as coisas desse mundo com um olhar cheio de trevas, um olhar mau, aí o nosso corpo vai ser cheio de trevas, e não é isso que o Senhor quer para a gente. Portanto, transbordem. Nós já temos a faca e o queijo na mão, nós só precisamos desse pleno conhecimento, que é algo que nós desenvolvemos nesse relacionamento com Ele. Vocês já têm isso, vivam isso de hoje em diante. Essa é a herança de vocês, amém? Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida dos meus irmãos que vieram a esse lugar, Pai. Senhor, em primeiro lugar, eu quero Te agradecer, porque o Senhor nos transportou das trevas para a luz, e hoje nós somos cidadãos do reino de Cristo, Pai. Como cidadãos do Teu reino, que nós possamos viver as características de cidadãos desse reino, que nós possamos viver com alegria, que nós possamos viver com a paz que excede todo entendimento, que nós possamos ser perseverantes, ó Deus, segundo, ó Deus, as dificuldades desse mundo, que nós possamos ser amáveis uns com os outros, Pai. Tudo isso o Senhor já nos entregou por herança, Deus. Que nós possamos pegar essa herança e transbordar ela, e partilhar ela, ó Deus, e transmitir ela por meio das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, se há algum dos meus irmãos aqui que tem passado por um momento de dificuldade, que tem andado com um semblante para baixo, que tem sido uma pessoa mais amarga, mais egoísta, mais triste, porque foi ferida por esse mundo, porque foi ferida por essa vida, em nome de Jesus eu quero te pedir, no nome de Jesus, a herança que Ele já concedeu para a gente, no poder do Teu Espírito, que o Senhor derrame sobre os meus irmãos pleno conhecimento, e que o Espírito transborde no coração deles, e que toda essa amargura, esse semblante para baixo, que toda essa tristeza, que todos esses machucados na alma sejam lavados agora pela remissão de Jesus Cristo, e que no nome de Jesus a alegria do Teu Espírito e a paz do Teu Espírito venha enchê-los de uma maneira inexplicável, e que ela transborde na vida deles para as outras pessoas. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por toda essa obra que o Teu Filho já fez por nós e continua fazendo em nós.
Amém.